Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Glória a Deus. Seu coração está queimando de amor nessa manhã? Esse amor só pode ser dado pelo Espírito de Deus, Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã. Juntos iremos participar da mesa do Senhor, celebrando a morte e ressurreição de Cristo, que transformou, irmãos, a nossa vida. E antes da gente entrar na pregação, vem para cá as nossas crianças, vamos orar pela vida delas, estenda as suas mãos para cá. Hoje temos 2 guerreiros aqui, ó, uma guerreira também marchando, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos por nossas crianças na sua casa. Quão bom, Senhor, é ver as nossas crianças na sua casa diante do Senhor. Use, Senhor, as professoras, as tias, nesse trabalho maravilhoso com as crianças. O Senhor está enviando pessoas para acolher as nossas crianças, ensinar as nossas crianças, e nós nos alegramos, Senhor, por esse trabalho tão extraordinário e poderoso na sua presença. Abençoamos as nossas crianças, que elas sejam impactadas lá no seu culto diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoamos as nossas crianças mais uma vez. Amém, Jesus. As nossas crianças já estão liberadas. Então, irmãos, vamos continuar a nossa série de mensagem. Qual é a nossa série de mensagem? Depois ele vai botar ali no telão. Descobrindo o Cristo da Escritura. É a partir da Escritura, irmãos, que nós conhecemos de fato a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Isso é importante no tempo presente, porque cada uma pessoa tem uma concepção sobre Jesus. Se você perguntar aí afora, fizer uma entrevista, sai aqui agora, sai a campo, vai ali na Praça do Rocha, vai ali no centro de São Gonçalo e faz uma pergunta: quem é Jesus? Ah, Jesus é tudo para mim. Ah, quem é Jesus? Ah, Jesus foi um grande sábio, um grande mestre do passado, que deixou um legado de amor, humildade e paz para a humanidade. Cada um tem a sua própria visão, a sua própria concepção sobre a pessoa de Jesus. E muito dessas visões podem até estar de acordo com as Escrituras. A grande verdade é, aonde a gente encontra a verdadeira identidade de Jesus. E por que isso é importante? Porque isso define o nosso destino eterno. Reconhecer Jesus como realmente Ele é, define o destino eterno de todas as pessoas. E quando a gente mergulha nas Escrituras, a Escritura, que é a palavra de Deus, a revelação que Deus fez de si mesmo, o que a gente encontra ali? A gente encontra a verdadeira identidade de Jesus para as nossas vidas. E qual é o significado disso, irmãos? Como que se aplica essa descoberta do Cristo da Escritura na nossa vida? Porque não é simplesmente conhecer que Ele é no sentido das Escrituras, é conhecer o que Ele é na revelação da Escritura para aplicar na nossa vida, incorporar no nosso cotidiano e desenvolver a nossa vida a partir disso. Então, conhecer Jesus na Escritura, a sua identidade, os atributos da sua glória, da sua majestade, da sua humanidade também, é necessário para que isso tenha um efeito prático lá na hora de você fazer a sua comida, lá na hora de você ir trabalhar, lá na hora de você ir se relacionar com seus colegas de trabalho, lá na hora de você ir na sua faculdade, na sua escola, na sua academia, andando pelo dia a dia, andando na rua. A maneira como você enxerga Jesus é necessária para influenciar o nosso cotidiano na vida diária. E é por isso que nós estamos aqui nessa série de mensagem, descobrindo o Cristo da Escritura, para viver esse Cristo da Escritura onde? No nosso cotidiano, na nossa vida diária, e levar as pessoas a conhecer, através da nossa vida, esse Cristo das Escrituras. Fazendo essa iniciação aí, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, porque o apóstolo Paulo aqui, gente, vai mostrar um Cristo grandão, vai mostrar um Cristo glorioso, vai mostrar um Cristo majestoso. E não é simplesmente mostrar por mostrar, não é simplesmente colocar diante de nós um Cristo humano e um Cristo divino que é exaltado simplesmente para a gente achar isso muito lindo. Não, ele faz isso dando um sentido prático, dando um sentido concreto para as nossas vidas. E a gente vai aprender isso aqui
nesta manhã, onde Deus nos trouxe para receber a sua palavra e participar desse momento de comunhão em sua presença. Posso ler o texto da palavra de Deus? Então diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Olha como é que começa esse versículo, que é importantíssimo. É uma chave de compreensão do significado do Cristo das Escrituras. Diz aí, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento, ou em outras traduções, que é melhor, de sorte que haja em vocês a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. É o Cristo descendo de ladeira abaixo. Agora a gente vai ver o Cristo subindo de ladeira acima, até chegar no lugar que ele está até hoje, ao lado do Pai. Verso 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Senhor, nós lemos a sua palavra e pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo nos conduza na compreensão, na exposição, para que nós saiamos daqui impactados, Senhor, por esse Cristo exaltado que entrou na nossa vida para fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso na cidade de Roma. E isso é narrado para a gente lá no capítulo 28 de Atos. A conexão dessa carta aos Filipenses está lá com Atos capítulo 28. Quando Atos capítulo 28 termina, Paulo se encontra numa prisão domiciliar em Roma, que ele mesmo alugou com o seu dinheiro que recebia das ofertas, para esperar julgamento perante o imperador Nero. Então ele está lá, aguardando o julgamento perante o imperador Nero. Ele foi acusado de subversão, de revolução, enfim, recebeu uma série de acusação dos judeus, foi preso, detido, e, de acordo com a sua própria apelação, ele foi parar em Roma, ficou numa prisão domiciliar. Ele tinha esse prestígio, esse privilégio, na verdade privilégio, porque era um cidadão romano, então ele podia ficar detido numa prisão domiciliar e aguardando o julgamento perante o imperador. O cidadão comum, o cidadão que não tinha o título de cidadania romana, não tinha esse privilégio. Ele era julgado em qualquer tribunal, mas o cidadão romano não. Ele era julgado na alta corte, diante do imperador. Então ele está lá em Roma, preso durante 2 anos, e transformou, gente, essa prisão num grande seminário. Ele transformou essa prisão para comunicar o Evangelho de Cristo, para falar do reino de Deus. Como ele recebia visita diária ali naquela prisão, no espaço de 2 anos, ele ministrava o Evangelho, ele ensinava sobre Jesus para as pessoas que chegavam ali, ele pregava sobre o reino de Deus a essas pessoas. E além de pregar, irmãos, o apóstolo Paulo solto era uma bomba, preso também era uma tocha nas mãos de Deus. Ele solto saía pelo mundo levando o Evangelho, pregando o Evangelho, impactando vidas, impactando cidades, impactando pessoas. Agora tu vai ficar preso. Dentro da prisão, ele evangeliza, ele ensina o Evangelho, recebe pessoas e ainda escreve cartas para edificar a igreja. Uma dessas cartas que ele escreveu foi essa carta aqui, à igreja lá da cidade de Filipe. E ele escreve essa carta para edificar essa igreja. Era a igreja que ele tinha maior amizade, maior proximidade. E ele mostra, então, que a sua prisão, na verdade, não estava impedindo o avanço do Evangelho. Pelo contrário, a sua prisão contribuiu para despertar a igreja, para comunicar o Evangelho com mais força, ousadia e autoridade. Irmãos, como é bom a gente voltar
para esse padrão do Evangelho, né? Não importa o que a gente está passando, não importa o que a gente está vivendo, se está preso, se está solto, se está doente, se está saudável, se está rico, se está pobre, se está alto, se está baixo, se está feio, se está bonito. O importante é que a nossa vida sirva para a comunicação, proclamação do Evangelho de Jesus, a fim de que as pessoas sejam impactadas e transformadas pelo poder transformador desse Evangelho. E aí, quando Paulo fala dos assuntos aqui, um dos assuntos que o apóstolo Paulo fala nessa carta é sobre a vida cristã. E o que é a vida cristã, irmãos? É a nossa comunhão, a nossa relação com Jesus no dia a dia. A vida cristã é essa vida vivida segundo o Evangelho. A vida cristã pode ser também chamada de vida crística, ou seja, vida em Cristo. Quando que eu vivo a vida cristã? Quando eu vivo em Cristo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Quando eu aplico a palavra de Jesus no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu estou vivendo a vida cristã que Deus estabeleceu para que eu viva. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente? Nesse capítulo 2 da carta aos Filipenses, ele está falando da vida cristã em sua extensão. E o que ele apresenta aqui de algo especial dentro desse contexto? Ele apresenta o próprio Cristo. Nesse texto que nós lemos, é o texto-chave desse capítulo 2. Porque nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo está apresentando o próprio Cristo como modelo, como fundamento, como paradigma, como referência da nossa vida cristã. Então, quem é o modelo a ser imitado? Quem é a referência a ser seguida? Quem é o paradigma a ser estabelecido na nossa vida? Para que a gente desenvolva, então, a nossa vida em plenitude. Cristo. Cristo é a medida de todas as coisas na nossa vida. Aí eu lembro de um sábio da antiguidade que ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Há muito tempo atrás, irmãos, um sábio, um filósofo, veio com essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. O homem comum, o homem pessoal, o homem individual. Ele dizia o seguinte: o homem individual é a regra para si mesmo. É aquilo que hoje, no ditado popular, na nossa sociedade progressista, na nossa sociedade com as marcas do secularismo, se diz assim: meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Lá atrás, esse sábio da antiguidade, ele trouxe essa ideia, esse modelo. O homem é a medida de todas as coisas. É ele que dá sentido para a sua vida, é ele que estabelece os valores da sua vida, é ele que estabelece tudo da sua vida, porque não tem nada acima dele. É ele mesmo que faz a sua vida, dá sentido para ela e conduz da melhor maneira que ele acha que deve ser conduzida. Então, ele veio com esse papo que muitas pessoas da nossa sociedade seguem hoje. O homem é a medida de todas as coisas, então eu sou regra para mim mesmo, eu estabeleço aquilo que eu quero na minha vida, fim de papo, não tenho satisfação a dar um Deus lá em cima, não tenho uma satisfação para dar ninguém aqui embaixo, porque eu sou regra para mim mesmo, eu vou seguir a minha vida. E Paulo não. Paulo vem no sentido contrário, mostrando que Jesus é a medida de todas as coisas da nossa vida. Nós abandonamos, rejeitamos esse padrão que diz que o homem é a medida de todas as coisas, porque uma vez que encontramos Cristo, Cristo se torna a medida de todas as coisas na nossa vida. Ele é a medida da minha forma de pensar. Como que eu penso o mundo? Como que eu penso a realidade? Como que eu penso a história? Como que eu penso as minhas relações com os outros? Eu penso na medida de Cristo. Como Cristo pensou, como Cristo agiu, como Cristo se comportou, é a maneira, é o fundamento, é o paradigma do meu comportamento e da minha ação e do meu pensamento no mundo. Cristo também é a medida dos meus sentimentos. Quais são os sentimentos? Quais são os afetos que eu vou cultivar dentro de mim? Quais são os afetos que eu vou expandir? Quais são os sentimentos que eu vou dar livre curso dentro de mim? Aqueles sentimentos produzidos pelo próprio Cristo, aqueles sentimentos legitimados pelo próprio Cristo. Qual é a medida então da minha conduta? Qual é a medida do meu comportamento, da minha ética, da minha moral? Qual é a medida da minha ação no mundo? Cristo é o fundamento e a medida da minha ação no mundo e na vida. Primeiro, eu olho para onde? Para o homem? Não. Primeiro eu olho para as pessoas? Não, a gente estava até conversando ali, né, Milena, sobre essa questão, aonde pessoas, olhando para homens, se esquecem de olhar para a medida de todas as coisas na sua vida, que é Cristo. O nosso olhar olha para tudo mesmo. A gente vê tudo, a gente reflete sobre tudo, a gente analisa tudo, porque a gente deve viver assim.
observando, analisando, a gente não pode jamais ser um avestruz. O que o avestruz faz? Enterra a cabeça no chão, não é assim que diz? E fica lá com a cabeça enterrada. Não, você não foi feito para fazer isso não. Nós precisamos olhar para tudo, analisar, investigar, refletir tudo. É assim que o crente, é assim que o discípulo deve viver. Mas o padrão, quem é? Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é o fundamento, Ele é a minha regra. Portanto, podem fazer o que fizerem, podem acontecer o que for acontecer, mas o meu padrão, o meu fundamento é Cristo. Porque, afinal de contas, irmãos, foi Ele que subiu lá naquela cruz para transformar a nossa vida. Ninguém é nosso padrão, pode até ser referência, como o próprio apóstolo Paulo se colocava. Sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas se nós não tivermos referência na terra, se está tudo desencontrado à nossa volta, nada, irmãos, pode tirar a gente do foco, porque o nosso referencial é Jesus Cristo para todas as coisas na nossa vida. Então a gente dá um bye-bye para esse homem lá da antiguidade. Se não me falha a memória, chamado Protágoras, ele dizia isso: o homem é a medida de todas as coisas. Mas nós, através da palavra de Deus, entendemos que Jesus é a medida de todas as coisas na nossa vida. Quando você olhar para o outro, quando você olhar para a vida, quando você olhar para a sociedade, quando você vê uma reportagem da televisão, quando você enfrentar uma dor, quando você enfrentar uma decepção, uma frustração, lembre-se que Cristo é a medida da sua vida. E quando a gente coloca Cristo, irmãos, como a medida da nossa vida, independentemente das circunstâncias, nós avançamos, marchamos e crescemos em Deus, porque não desviamos o nosso olhar dele. Agora, do ponto de vista mais direto de Paulo aqui, o que a gente encontra? Paulo mostra nitidamente que as virtudes da igreja trazem alegria no coração. Quando uma igreja é virtuosa, quando um discípulo é virtuoso, isso traz alegria no nosso coração. Isso traz alegria de forma geral. Veja o que o apóstolo Paulo fala acerca da existência das virtudes na igreja e na vida do discípulo. Se existe virtudes na igreja e na vida dos discípulos, Paulo está dizendo que isso traz alegria ao seu coração. Vejamos, a partir do verso 1. Portanto, se há algum conforto, se há consolação, se há comunhão, se há entranháveis afetos, às vezes a Bíblia usa uma linguagem que a gente fica meio assim, entranháveis afetos. O que ela quer dizer? Afeto profundo, sentimento profundo. Se há um afeto profundo, se há compaixão, olha o que diz o verso 2, completem a minha alegria. Qual é o pressuposto aqui? Paulo parte desse princípio. Se existem essas virtudes aí entre vocês, ó Filipenses, eu já estou alegre, porque essas virtudes trazem alegria ao meu coração. E é claro que quando a gente vive uma vida de virtude, olha só, se há consolação, se há comunhão, se há algum conforto, se há afeto profundo, se há compaixão, são virtudes que a gente vive no nosso dia a dia. São as virtudes da vida cristã. Isso já traz muita alegria. Amém? Se a gente vive uma vida virtuosa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Filipenses, se existem essas virtudes aí entre vocês, aí na igreja de vocês, olha, eu já estou alegre. Isso já gera alegria no meu coração. E é claro que essa alegria do coração de Paulo, ela não é só a alegria do coração de Paulo. Quando nós vivemos nas virtudes do Evangelho, quando nós vivemos nas virtudes cristãs, isso traz alegria em primeiro lugar a quem? A Deus. Deus se alegra quando o discípulo vive uma vida virtuosa. Paulo, o pastor, o fundador da igreja, se alegra. E a própria igreja também se alegra. Porque na medida em que nós vivemos as virtudes cristãs no seio da igreja, a igreja se alegra, a igreja jubila. Porque essas virtudes, irmãos, fazem bem à nossa vida. Mas Paulo apresenta que esse sentimento da alegria é expansivo. Porque ele começa desse princípio. Se existem essas virtudes aí, isso já alegra. Mas completem a minha alegria. Não é isso que o texto diz? Completem a minha alegria.
Ele está alegre, não está? Porque se ele fala de completar a alegria, é porque ele já tem a alegria. Mas o que ele quer? Ele quer mais alegria, ele quer expandir essa alegria, ele quer crescer nessa alegria, e aí ele chama a igreja para acrescentar essa primeira lista de virtudes, uma outra lista de virtudes. Porque na primeira parte do texto, a gente vê aqui pelo menos 6 virtudes. Ó, consolo, conforto, consolo, comunhão, afeto profundo e compaixão. 5 virtudes. Agora ele pula para outras virtudes, para ser acrescentada essa primeira lista de virtudes, para completar a sua alegria, para expandir a sua alegria. E quais são essas outras virtudes? Primeiro, unidade completa. Segundo, eliminação do partidarismo. Terceiro, a prática do altruísmo. E quarto, a imitação de Cristo. O que Paulo está dizendo? Se há essas 5 virtudes aí entre vocês, olha, completem a minha alegria. Acrescente mais virtudes. Virtudes. Acrescentem aí também, nessas virtudes, a unidade completa, a eliminação do partidarismo, a prática do altruísmo e a imitação de Cristo. É assim que a minha alegria vai ser completada. É assim que a minha alegria vai ser expandida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? De alegria em alegria. Alegria expansiva, alegria crescente, alegria que avança. Como que a gente faz isso? Vivendo uma vida de virtude em virtudes no Senhor. A gente precisa cultivar, irmãos, essas virtudes cristãs na nossa vida. E é claro que isso é um progresso. Pô, pastor, olha, olhando para a minha vida, eu te confesso que eu preciso acrescentar algumas virtudes. É óbvio, porque nós estamos em progresso, nós estamos em expansão, nós estamos em desenvolvimento. E por isso, precisamos aplicar essas virtudes nas nossas vidas. Primeiro, na segunda lista, o que vai aparecer? Unidade completa. Olha o que ele diz: completem a minha alegria, sinta o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Unidade plena. Em outras traduções fala assim, olha, pensem a mesma coisa, sintam a mesma coisa e tenham o mesmo acordo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm que ter unidade na mente, ou seja, unidade na forma de pensar, unidade na forma de sentir e unidade na forma de agir. O que é isso, irmãos? Senão unidade plena. E Paulo era um camarada que conhecia história, tá? Paulo era um camarada que conhecia a Bíblia, conhecia história. Paulo vem de uma cidade que no mundo antigo era tido como uma cidade universitária. A cidade de Tarso era uma cidade altamente intelectualizada. Tinha várias escolas de pensamento na cidade de Paulo. E Paulo era um camarada da elite judaica. Ele era um camarada que estava sendo preparado para grandes coisas na sua antiga religião. Mas Jesus passou na vida dele, chamou ele para onde? Para o Evangelho. Chamou ele para uma nova vida. Exatamente como ele fez conosco. Ele passou na nossa vida e nos chamou para uma nova vida dentro do Evangelho. E aí Paulo, irmãos, usava tudo de bom que ele aprendeu anteriormente. E é claro que o conhecimento que ele desenvolveu na sua vida, da história, da cultura da sua época, da filosofia, Paulo citava filósofos aqui na Bíblia. Que camarada ungido, abençoado, mas também usou aquela bagagem que Deus lhe deu antes de conhecer a Cristo. Sabe para quê? Para contribuir para o progresso do Evangelho. Então, quando a gente lê isso daqui, unidade plena, de forma direta, a gente não consegue compreender o que poderia estar por detrás disso. Paulo conhecia muito bem a história dos filipenses, tá? Essa cidade aqui, ela foi fundada por um rei chamado Filipe, rei da Macedônia, o rei Filipe. Era um camarada famoso também, ele era o pai de Alexandre o Grande, era um camarada muito importante. E sabe o que ele fez? Lá na Macedônia, que preparou o filho dele, Alexandre, para conquistar o mundo. O cara conquistou o mundo. Pense um camarada que conquistou o mundo com um exército de 35 mil soldados. Esse foi o Alexandre o Grande. Por quê? Porque o pai dele fez uma reforma no exército macedônio.
E nessa reforma militar, o pai dele criou uma unidade militar chamada Hoplita. Repita aí comigo, Hoplita. Agora fala assim, eu preciso ser um hoplita. Pastor, que raio de hoplita é esse, pastor? Vem com essa história de hoplita, aqui no domingo de manhã, aqui no Roça, você vem com essa história de Alexandre o Grande, o rei Filipe da Macedônia para cima de mim. Que história é essa, pastor? O soldado hoplita era o soldado da unidade. A reforma militar que o rei Filipe da Macedônia fez, criou essa unidade militar. E essa unidade militar, como é que ela marchava? Os soldados marchavam lado a lado. Chega aqui rapidinho. Diego e Wallace, corre. Rápido. Essa unidade militar marchava aqui, dá aqui o braço aqui, meu. Vai me levar, né? Aqui, ó. Marchavam lado a lado. Só que era o seguinte, o soldado hoplita ia com uma lança aqui, apontada para cima, e o outro ia aqui com uma lança apontada para frente. Então essa unidade militar marchava assim, ó, prende aí, você está muito distante de mim, está separado, pô. Então, eles marchavam assim, lança para frente e lança para cima. Essa unidade militar ia avançando contra os seus adversários, derrubando os seus adversários, vencendo e se tornando uma potência no mundo. Pode ir lá, está liberado, pode ir lá, está liberado. Vocês gostavam de ficar abraçado em mim? Vai embora, meu Deus do céu. Só minha esposa pode me abraçar. Para com essa história aí. Veja, eles avançavam lado a lado e armado. A partir disso, com essa reforma militar, Alexandre o Grande assumiu toda essa reforma, todo esse exército, avançou pelo mundo, conquistando terras, inclusive conquistou a Palestina, chegou até a Índia. O cara era incansável e dizia assim, eu preciso ir ao mundo. Os soldados falaram assim, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Zeus seria assim, né? Chega, nós queremos voltar para casa. Com 32 anos ele morreu, mas conquistou o mundo, cidade após cidade, território após território, estabeleceu um império gigantesco, espalhou a sua cultura pelo mundo, e hoje é conhecido mundialmente através dos séculos. Por quê? Porque tinha um exército unido com ele em todos os sentidos de batalha. Eu e você, discípulos de Cristo, somos o hoplita de Jesus, unidade de mente, unidade de sentimento, unidade de conduta contra o reino das trevas para proclamar Cristo ao mundo. Nós não estamos com o rei Filipe da Macedônia, por isso que você tem aqui a carta aos Filipenses. A cidade de Filipos, ela ganhou o nome em homenagem ao rei Filipe. Você não serve ao rei Filipe, você não serve ao rei Alexandre, mas você serve ao rei Jesus, que nos chamou para viver unidos em um só propósito. Por isso que o slogan da nossa denominação esse ano qual é? Juntos por um propósito. Mas juntos aonde? Na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. Sejam unidos em todas as coisas para completar a minha alegria, disse o apóstolo Paulo. E aí, caminhando para o final, quando a gente vive, irmãos, essa unidade plena, todo partidarismo vai embora. É através dessa unidade plena que a gente elimina o partidarismo, disputas e contendas. Veja, nada faça por contenda ou vanglória, mas por humildade. Terceiro, quando nós nos unimos, nós vivemos a prática do altruísmo. O que é a prática do altruísmo, irmãos? É o mesmo que dizer alteridade. Pô, pastor, você já complicou com o altruísmo, agora vem com esse papo de alteridade. A prática da alteridade, a prática do altruísmo é a prática de se importar com o outro. Quando que eu vivo o altruísmo? Quando que eu vivo a alteridade? A alteridade é o outro. Quando que eu vivo isso, irmãos? Na unidade plena. Eu derrubo todo o partidarismo. Na unidade plena, eu consigo sentir a dor do outro. Às vezes a gente está assim, pensando que está sozinho, daqui a pouco alguém liga, eu estou contigo nessa batalha. Eu sei que você está enfrentando enfermidades, doenças, mas olha, conta comigo.
eu sou frágil igual a você, mas eu quero emprestar o meu ombro para te carregar. Eu quero clamar a Deus por sua vida. O que é isso? É você sentindo compaixão do outro. É você praticando a alteridade, se colocando no lugar do outro. E isso tudo, então, chega àquilo que nós nos propomos aqui nessa manhã. Isso chega à imitação do Cristo, que é o modelo da nossa vida. Porque depois de tudo isso, Paulo fala, a maior de todas as virtudes, irmãos, a maior de todas as virtudes, maior do que altruísmo, maior do que a alteridade, maior do que a unidade, maior do que afeto profundo, está a imitação de Cristo. Quando nós imitamos Cristo, nós cumprimos todas as outras virtudes. Então, por isso que Paulo falou sobre esse versículo 5, de sorte que haja em vocês a mesma atitude. Vamos ver se Cristo teve tudo isso. Irmãos, Cristo consolou o outro. Ele consolou tanto que enviou para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Cristo teve compaixão do outro? Teve, porque senão a gente não estaria aqui. Cristo viveu a unidade? Viveu a unidade com o Pai e com o Espírito Santo. É a unidade plena da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas unidas em um só propósito: regenerar e restaurar a vida do ser humano. Cristo praticou o altruísmo e a alteridade? Praticou. Por quê? Porque Ele veio ao nosso socorro, Ele teve compaixão de nós, Ele se colocou literalmente em nosso lugar, quando subiu aquela cruz. Então, quando a gente imita Cristo, irmãos, a gente vivencia plenamente o propósito de Deus na nossa vida. E o que o Cristo fez? Se esvaziou da sua glória. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, nada faça por partidarismo, porque o seu Cristo não fez por isso. Olha, nenhuma vanglória, porque o Cristo, que é dono de toda a glória, Ele desceu aqui entre nós. Veja o que Cristo fez, sendo Deus, sendo Senhor do universo, cultuado, celebrado pelas hostes celestiais, pelos querubins, pelos serafins. Quando o Pai o chamou: meu filho, você precisa ir lá na terra, salvar os homens. Ele desceu, ele deixou toda a sua glória lá, para se vestir de homem, como eu e você. Ou seja, desceu. E quando estava aqui, foi obediente até a morte, morte de cruz. E o que o Pai fez com ele? Pegou o Cristo da cruz, ressuscitou, o levou às alturas e o fez assentar novamente à sua destra. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E ao nome de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque, irmãos, nós precisamos descobrir esse Cristo da cruz. Porque quando nós, ou melhor dizendo, esse Cristo da Escritura, quando nós descobrimos esse Cristo da Escritura, isso gera um impacto transformacional na nossa vida cotidiana. Ele é o modelo de todas as coisas. Então nós temos que sair daqui nessa manhã com a consciência de que nós temos uma referência de imitação. Quem é Ele? O Senhor da glória, aquele que se doou por nós, mas recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Se coloque de pé nessa manhã. O que você vai fazer, irmãos, a partir de hoje, a partir desse momento? Qual vai ser a sua referência? Qual vai ser a minha referência? Nós fomos chamados para ter um encontro com esse Cristo da cruz. Nós não podemos sair daqui apenas assim: eu achei legal esse Jesus que desce, ressuscita, se assenta no trono e recebe o nome que está acima de todos os nomes. Eu até reconheço Jesus mesmo como esse Senhor, como esse Rei, como esse tudo aí que está aí na palavra de Deus. Mas isso tem que gerar uma transformação na nossa vida.
E sabe qual é o primeiro impacto, irmãos, da descoberta desse Cristo? Quando nós descobrimos esse Cristo, sabe qual é o primeiro impacto da nossa vida? Eu quero Ele para mim. Eu quero levar Ele para a minha vida. Quando Paulo descobriu esse Cristo glorioso no caminho de Damasco, o que aconteceu com Paulo? Ele foi transformado para viver uma nova vida. Saia daqui nessa manhã pedindo a Deus: Senhor, eu quero viver com esse Cristo na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a esse Cristo e viver com Ele para todo sempre. Vamos um louvor e daqui a pouco uma oração. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia. Se você descobriu esse Cristo da cruz, você não pode perder tempo. Pastor, eu descobri esse Cristo da Escritura. Eu descobri. Eu reconheço que Ele é Senhor mesmo. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou. Mas a grande questão, irmãos, é: Ele é Senhor da nossa vida? E é isso que nós precisamos confessar diante dEle. Jesus, o Senhor, é Senhor não só da história, não só do universo, mas o Senhor é Senhor da minha vida também. Eu quero viver contigo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer tomar essa atitude nessa manhã, você pode vir aqui na frente fazer isso, confirmar diante de Deus e dos homens a confissão de que o Senhor das Escrituras, o Cristo da cruz, também é o Senhor da sua vida. É um tempo que a gente tem diante do Senhor. Se não, bota a mão no seu coração, vamos fazer uma breve oração, porque a gente vai entrar aqui no momento da celebração da Santa Ceia. Esse Cristo morreu e ressuscitou por nós. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque o Cristo das Escrituras não está somente nas Escrituras. O Cristo das Escrituras está na nossa vida como modelo de verdadeira imitação. É o Senhor que nos faz viver uma vida virtuosa. É o Senhor que se coloca como verdadeiro modelo da nossa vida, da nossa existência. Cristo